Aqueles que não aprenderam com a história estão condenados a repeti-la. Winston Churchill, 1948. Depois daquele primeiro Natal do pós-guerra, em 1945, todos se divertiram muito. Apaixonaram-se e casaram. Cuidaram dos seus filhos, que por seu lado se apaixonaram também. E contudo, a Terceira Guerra Mundial pode eclodir a qualquer instante. Apocalipse, a Guerra dos Mundos. Em 1947, cientistas americanos inventaram uma forma de avaliarem o risco de uma guerra nuclear. Chamaram-lhe o relógio do juízo final. Se os ponteiros do relógio algum dia atingirem a meia-noite, será uma catástrofe. Este relógio virtual afixa frequentemente a meia-noite menos 5. Como é que as pessoas conseguem viver nesta tensão permanente que está no coração do mundo atual? Como é que este equilíbrio de terror provocou dezenas de mortíferos conflitos regionais, desde a Indochina à Coreia? E desde o Vietnã ao Afeganistão. Iremos revisitar essas guerras através de imagens de arquivo, algumas coloridas, bem como filmes e fotografias caseiras. Tudo começou com a grande fratura entre o leste e o ocidente. A 8 de maio de 1945, os franceses celebram o fim da guerra na Europa. Os soldados americanos só pensavam numa coisa: regressar a casa. Mas sabiam que ainda podiam ser enviados para o Japão, que ainda não se rendera. A Europa estava caótica. 20 milhões de refugiados tentavam regressar às suas terras devastadas para reencontrarem as famílias separadas e as crianças desaparecidas. Eram todas pessoas deslocadas, sobreviventes dos campos de extermínio nazis, trabalhadores forçados e os restos do exército alemão. Moscovo, 24 de junho de 1945. O tempo do relógio do Kremlin era determinado por Stalin, o senhor da Rússia, que agora se chamava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Stalin considerava-se o único vencedor da Segunda Guerra Mundial, embora devesse essa vitória ao sacrifício de 25 milhões de vidas soviéticas e a 200 mil milhões de dólares em ajudas do Ocidente. A Primeira Guerra Mundial dera origem ao comunismo.
A segunda, pô-lo numa posição de poder. Stalin acabara de anexar mais de 2 milhões de quilómetros quadrados de território europeu e os seus 100 milhões de habitantes, a quem impôs o comunismo. O jugoslavo Milovan Djilas encontrava-se entre os convidados presentes naquele dia na Praça Vermelha e escreveu: os seus exércitos e os seus gordos de condecorados generais, embriagados de vitórias e de vodka, já espezinharam metade da Europa. E Stalin tinha a certeza de que iriam espezinhar a outra metade na próxima guerra. Stalin e os seus chefes militares fizeram planos para invadir o resto da Europa. Este esquema contava com o apoio de uma tomada de poder por parte dos partidos comunistas locais. Stalin contava igualmente com a paralisação dos poderes ocidentais devido às insurreições nos seus territórios coloniais. Naquela altura, a futura estrela do bailado, Rudolf Nureyev, vivia no campo, bastante afastado de Moscovo, e recorda: fui criado num mundo apocalíptico. A minha infância foi marcada pela fome e pelo medo de morrer, uma vez que grande parte das famílias à nossa volta tinham perdido um filho, um irmão, uma irmã ou um marido na guerra. Toda a gente esperava que com a vitória chegaria uma vida melhor. Mas nas margens do Oceano Ártico, nas estepes do Cazaquistão e nas planícies geladas da Sibéria, 2 milhões de prisioneiros políticos viviam presos em gulags, os campos de concentração de Stalin, cumprindo penas de 10 anos, 20 anos ou perpétuas. Engalanados para as câmaras, também eles foram obrigados a celebrar a vitória. Em Berlim, isolada na zona de ocupação soviética, Stalin encontrou-se com os líderes aliados para fazer o balanço após a rendição alemã. A reunião teve lugar em Potsdam, um subúrbio de Berlim que tinha sofrido menos estragos do que a maior parte da cidade. Os delegados britânicos e americanos puderam contemplar os resultados dos seus ataques aéreos, da artilharia russa e da tenacidade suicida de Hitler, os efeitos da guerra. E algumas semanas após o final da Alemanha nazi, a apreensão instalou-se. Será esta reunião da Grande Aliança capaz de assegurar a paz? Stalin chegou no dia 17 de julho de 1945 para 2 semanas de cimeiras. Em Potsdam, a segurança máxima era assegurada por um exército de 17 mil oficiais e homens da NKVD, a polícia política soviética. Um dos chefes, próximos de Stalin, era Lavrenti Beria. Stalin chamava-lhe o chefe da nossa Gestapo, ou o nosso Himmler, numa alusão sinistra à polícia de Hitler. Os serviços secretos que protegiam o presidente americano também estavam largamente representados. Era a primeira viagem ao estrangeiro de Harry Truman, o sucessor do presidente Roosevelt. Era igualmente o primeiro encontro com um dos grandes heróis da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que lhe enviaram um longo telegrama para o pôr de sobreaviso em relação a Stalin. Churchill escreveu: uma cortina de ferro foi erguida pelos russos ao longo da sua frente de guerra. Não sabemos o que se passa por trás dela. O chefe do protocolo tinha uma missão delicada: sentar Truman ao centro para a fotografia oficial. Mas estava bastante preocupado com a reação de Stalin. Stalin deixou claro que seria ele a decidir o lugar onde cada um se sentaria. Ele conquistara Berlim. Estava no seu território. Truman ergueu-se.
sorridente. E Stalin, brincalhão, deu-lhe permissão para se sentar novamente. Truman avaliou o seu oponente. Stalin tinha a opinião pública do seu lado. Era o pai das nações. Mais importante ainda, tinha 20 mil tanques e 5 milhões de soldados sob o seu comando. A principal questão para o presidente Truman era: como poderá Stalin ser contido? E onde? Poderão os oceanos proteger a América? E terá a América meios para proteger a Europa? Truman possuía apenas uma carta de valor: a opção nuclear. Conseguiu adiar a conferência até conhecer os resultados do primeiro teste mundial da bomba atómica. Dia após dia, Stalin influenciou todas as decisões tomadas durante a cimeira. Ninguém ousava discutir com ele sobre o destino da Alemanha, que seria dividida ao meio, nem sobre os infelizes Estados Bálticos, recentemente anexados por Stalin. A Ásia era outra questão-chave da cimeira de Potsdam. A América estava a dominar os japoneses no Pacífico. Na China, Stalin apoiava o comunista Mao Tse-tung contra os nacionalistas do general Chiang Kai-shek, apoiado pelos americanos. Que iria acontecer à Indochina, uma colónia francesa ainda ocupada pelos japoneses? Os Estados Unidos impuseram o futuro desarmamento das tropas japonesas ao longo do paralelo 16 Norte, pelos nacionalistas chineses a norte e pelos britânicos a sul. França não foi consultada porque não foi convidada. Serão estes arranjos suficientes para evitar um novo conflito? Foi o início da escalada de tensão entre soviéticos e americanos. Mesmo no final da cimeira, no dia 24 de julho de 1945, o presidente Truman revelou a Stalin que os Estados Unidos tinham testado com êxito uma nova arma, sem lhe chamar especificamente uma bomba atómica, que ainda era segredo de Estado. Stalin nem pestanejou. Ele sabia exatamente do que falava Truman, graças à eficaz rede de espionagem soviética infiltrada nas instalações secretas de investigação americana. Stalin tinha de possuir a bomba o mais depressa possível. Enviou Beria para identificar as fábricas da zona soviética da Alemanha que estivessem em condições de funcionar e para roubar o urânio da Bulgária ou da Polónia. Os cientistas soviéticos trabalharam dia e noite para desenvolver a bomba, ajudados pelos simpatizantes comunistas no Ocidente. Stalin abandonou a cimeira de Potsdam no dia 2 de agosto. Ao falar com Truman sobre esta nova arma, disse-lhe: usem-na bem contra o Japão. Assim, seria igualmente para impressionar Stalin que os americanos lançaram a primeira bomba atómica sobre Hiroshima a 6 de agosto de 1945. Stalin declarou imediatamente guerra ao que restava do fraturado Japão. Podia agora lançar sobre os territórios conquistados pelo Japão, incluindo a industrializada Manchúria e a parte norte da Coreia, que pôs sob o seu domínio. Os americanos tomaram o controle do sul, até ao paralelo 38 Norte. Washington publicitou amplamente as primeiras imagens da devastação provocada pela arma nuclear. Hiroshima, seen from the air after the atomic bomb blast that virtually erased this city from the earth. Nagasaki, target for the second atomic bomb. Que efeito teve esse cataclismo de 1945 em Paris, uma cidade que ainda sofria, mas que começava a renascer? Henriette Lavelle, Miss Paris e modelo da Lanvin, escreveu: houve demasiado terror, dor e sangue.
ninguém se importa com alguns milhares de japoneses. Que toda a gente reze pelos seus mortos e que o sol aqueça os vivos. Elliot comemorava o fim do desfile de moda com o seu patrocinador, que trouxera uma garrafa de vinho de Bordeaux anterior à guerra e que ela tinha heroicamente escondido dos alemães. O banqueiro descobriu um cliente que conhecia alguém que sabia onde arranjar uma galinha. Naqueles dias de racionamento, tal como durante a ocupação, era uma coisa extraordinária. A conversa à mesa centrou-se nos comunistas, que todos admiravam. Tinham elegido 150 deputados e 5 ministros no governo liderado pelo general de Gaulle. De Gaulle tinha a tarefa de reerguer o país e restabelecer a sua força, que era parcialmente baseada no seu império colonial. Os mapas presentes em todas as salas de aula ensinavam aos franceses que o seu império se estendia por vários continentes e que a Indochina era a pérola da Ásia. Os franceses orgulhavam-se das suas conquistas do século XIX e tinham participado maciçamente na famosa exposição colonial de 1931. Colonização e descolonização conduziram à Guerra da Indochina, seguida pelo confronto leste-oeste na Guerra do Vietnã. Ao longo de 30 anos, este conflito interminável, que os vietnamitas chamaram Guerra dos 10.000 Dias, provocou mais de 3 milhões de mortes. Esta grande crise da Guerra Fria tinha um rosto, um homem chamado Ho Chi Minh. Como é que este líder dos comunistas indochineses iniciou esta guerra em nome da independência? Ele nasceu em 1890. O seu verdadeiro nome era Nguyen Sinh Cung. Era um aluno brilhante e aprendera a falar 5 idiomas. Era filho de um oficial local que tinha sido demitido pelas autoridades francesas. Por rebeldia, alistou-se na Marinha em 1911. Navegou ao redor do mundo fazendo campanha contra as injustiças. Em 1920, na Convenção Socialista de Tours, que deu origem ao Partido Comunista Francês, Ho Chi Minh denunciou aquilo a que chamou a opressão na Indochina e gritou: "Camaradas, salvem-nos!" Escreveu depois artigos para jornais como L'Humanité e o Le Paria e desenhou as suas próprias caricaturas anticolonialistas. Em 1923 foi convocado pela União Soviética para ser treinado com outros comunistas estrangeiros. Em 1924, durante o Congresso do Comintern, a organização soviética responsável pela disseminação do comunismo declarou: "Camaradas, foi o patriotismo que me conduziu até Lenin. Temos de nos concentrar nos problemas coloniais." Em 1930, o Comintern enviou para a China a fim de recrutar os membros fundadores do Partido Comunista da Indochina, contando com a ajuda de Mao Tse-tung, que havia iniciado a sua longa marcha para o poder. Doravante, Ho Chi Minh seria conhecido pela polícia francesa como um agitador revolucionário. O seu cadastro policial, registado sob o pseudónimo de Nguyen Ai Quoc, descreve-o como tendo 1,62 m de altura, magro, com uma testa larga e orelhas proeminentes. A condenação à morte, feita à sua revelia pelos franceses, devia-se à sua atividade revolucionária. Escreveu o seguinte: "Não somos mais do que réus negros e porcos anamitas, que só servem para puxar ricochós e receber bastonadas dos nossos administradores." Mas quem eram na realidade aqueles franceses que viviam na Indochina? Quem eram esses colonialistas? Alguns possuíam empresas, mas a maioria eram funcionários públicos, lojistas, professores e as suas famílias. Em 1939 eram apenas cerca de 50 mil, comparados com os 20 milhões de indochineses, a maioria camponeses que trabalhavam nos arrozais. No século anterior, os franceses tinham conquistado um território 1,5 vezes superior ao tamanho de França e estabeleceram um protetorado sobre os reinos do Laos, do Camboja
e de Annam. Colonizaram as férteis planícies da Conchichina e exploraram as riquezas em minério da província de Tonkin. Os franceses da metrópole apenas conheciam a província de Tonkin através da popular canção de Lina Marchi, A Minha Tonkinesa. Estes colonos levavam uma vida de luxo entre os passeios de barco na magnífica baía de Ha Long, as piscinas e os campos de ténis. Também tinham construído estradas e cidades, escolas e igrejas. Em Annam, a província central, os colonos cultivavam papoilas, destinadas à produção de ópio medicinal, que contribuía para a riqueza de Saigão, a maior cidade do sul. Foi uma época de casamentos em larga escala, em uniforme completo. Robert Pilat, filho de comerciantes de sedas, casou com Gilette de Bois-Boissel, filha do comandante militar da Conchichina. – 1940. França fora derrotada. O Japão, aliado aos alemães, instalou-se na Indochina, embora mantendo uma administração francesa simpatizante. A situação beneficiava Ho Chi Minh, que regressara secretamente pelo norte após 30 anos de exílio e que pretendia organizar a luta pela independência. Escondeu-se na floresta perto da fronteira chinesa, perto de um rio ao qual deu o nome de Lenin. Fumava 3 maços de cigarros por dia e planeava a sua estratégia. Escolheu o pseudónimo de Ho Chi Minh, que significa aquele que esclarece, para se parecer mais com o líder espiritual. Fundou um movimento de resistência que apelidou de Liga para a Independência do Vietnã. Em vietnamita, Vietnam Doc Lap Dong Minh Hoi, ou Viet Minh, de uma forma mais simples. Este nome não enganava outros separatistas que não eram comunistas. Aqueles que se juntavam à sua causa eram hábeis militantes, como Vo Nguyen Giap, um professor de história e pianista de 30 anos de idade que viria a tornar-se num formidável líder de guerra. Em 3 anos, graças aos lucros da venda de ópio, Giap tinha doutrinado e formado um pequeno exército para combater o poderio colonial francês e os fascistas japoneses. Ao longo de 1944, os americanos ajudaram Giap e Ho Chi Minh com o lançamento de armas e munições, juntamente com paraquedistas, os chamados conselheiros militares. Viriam a arrepender-se disso. Os americanos contavam com essa guerra de guerrilha contra os japoneses e eram igualmente anticolonialistas. O presidente americano da altura, Franklin D. Roosevelt, disse: "Assim que ganharmos a guerra, farei tudo o que estiver ao meu alcance para contrariar as ambições imperialistas da França." 1945. A zona de influência do Viet Minh crescia sustentadamente. Muita gente de Tonkin juntou-se à causa. Ho Chi Minh explicava: "O nosso povo está sob o duplo domínio de franceses e japoneses. O sofrimento e a miséria aumentaram. Mais de 2 milhões dos nossos compatriotas morreram de fome." Para Ho Chi Minh, a história estava prestes a mudar. Em 9 de março de 1945, recebeu uma notícia inacreditável. Os japoneses estavam a prender oficiais franceses e a matar ou desarmar os soldados franceses.
O Japão, debaixo da continuada ameaça dos americanos, apressava-se a eliminar o exército francês antes de que este pudesse aproveitar a oportunidade para reconquistar o controle da Indochina. E em agosto de 1945, Ho Chi Minh abandonou seu refúgio na selva quando teve conhecimento dos ataques nucleares americanos ao Japão. Acreditava que este era o seu momento histórico. Já ninguém controlava a Indochina. Os chineses e os britânicos, que deveriam substituir os japoneses, ainda não tinham chegado e ele aproveitou a oportunidade da sua vida. Surgiu em Hanoi no dia 2 de setembro de 1945 e exigiu a independência de Tonkin, de Annam e da Conchichina. Juntos passariam a chamar-se Vietnã. O Laos e o Camboja exigiram igualmente a independência. Em Hanoi, Ho Chi Minh agitava as massas. Declaramo-nos livres de quaisquer vínculos com a imperialista França. O nosso povo decidiu sacrificar as suas vidas pela liberdade e pela independência. O povo agitava a bandeira de Viet Minh, vermelha como uma estrela dourada. E também a bandeira americana, juntamente com retratos de Truman. Mas o novo presidente americano sentia menos simpatia pelos separatistas. Nesse mesmo dia, 2 de setembro de 1945, o Japão assinou a rendição a bordo do navio de guerra americano Missouri. França estava representada pelo general Leclerc, o homem que tinha ajudado a libertar Paris com a sua segunda divisão de tanques. De Gaulle encarregou-e à sua divisão de restaurar a soberania francesa na Indochina. O vencedor do Pacífico, o general Douglas MacArthur, não mastigou as palavras quanto à reconquista da Indochina e disse a Leclerc: traga tropas e mais tropas, tantas quanto puder. Em Saigão, nos dias a seguir à declaração da independência, os preocupados colonos franceses juntavam-se no centro de informações. Qual seria o seu destino? O jornalista Lucien Baudard escreveu: a desilusão, a terrível e amarga desilusão de descobrir que os anamitas são agora 1000 vezes mais hostis do que eram sob o domínio japonês. A revolução fermentou na Indochina no espaço de dias. Na esplanada do café Tout va bien, que significa está tudo bem, Philippe Franchini, de 20 anos, recorda: nunca antes o ódio tinha cavado um fosso tão grande entre as nossas duas comunidades. Elementos incontroláveis vagueiam pelas ruas, armados com lanças de bambu e punhais, matando e pegando fogo às casas. Os colonos resolveram armar-se para protegerem as filas de espera diante das poucas lojas que ainda estavam abertas. Os serviços que ainda funcionavam começaram a distribuir senhas de racionamento. Mas um mês após a declaração da independência de Ho Chi Minh, no meio da monção, em 5 de outubro de 1945, o general Leclerc chegou a Saigão. Tinha plenos poderes para reconquistar a Indochina. A primeira coisa que Leclerc fez foi contatar os britânicos que tinham acabado de chegar e estavam limitados. Num ato de solidariedade colonial, os britânicos forneceram navios para o transporte dos primeiros 30 mil homens que constituíam o exército de Leclerc. Em teoria, os homens eram todos voluntários, mas alguns tinham-se alistado para combater os japoneses no final da guerra e acabaram por ir parar à Indochina. Assim que passou a euforia do acolhimento dos colonos, foram massacrados pelo terrível calor, pelas nuvens de mosquitos, insetos venenosos e animais ferozes das selvas. Para alguns foi o início de uma grande aventura. E para muitos outros, era uma maneira de alimentar as famílias em tempos difíceis.
Alguns levaram consigo fotografias da estonteante beleza do país. Leclerc enviou os seus tanques para a reconquista da Conchichina. Mas primeiro tinham de atravessar um pântano gigantesco perto de Saigão, a planície dos Juncos. O general Leclerc escolheu o coronel Massou para comandar a operação. Massou era um lendário guerreiro e aventureiro. Contudo, em breve teve de admitir que estava em sarilhos. Os Viet Minh tinham destruído pontes e cortado estradas de um dia para o outro, escavando trincheiras. As tripulações dos tanques tinham também de trabalhar nas estradas. Aqueles homens tinham sido treinados para grandes campanhas motorizadas. Aquele tipo de guerra era-lhes desconhecido. O correspondente do Le Monde, na Indochina, Philippe de Villiers, escreveu: seguíamos por uma estrada e de repente um homem tombava sem que pudéssemos dizer de onde partir o tiro. Depois de dispararem, os vietes escondiam-se debaixo da água, respirando por canas de bambu. Os vietes. Era assim que os franceses se referiam aos combatentes Viet Minh. Tinham outros nomes piores para lhes chamar. A maioria eram camponeses e muito jovens. Havia igualmente minas dissimuladas em maciços de bambu e armadilhas envenenadas. Em poucas semanas, 300 soldados franceses foram postos fora de combate. Os soldados estavam ansiosos. Aquela guerra não podia ser ganha sem serviços de informação. Mas nenhum habitante das aldeias fornecia informações. Os Viet Minh não tinham tanta força na Conchichina. Ho Chi Minh precisava do apoio de outros separatistas, mesmo que depois tivesse de se ver livre deles. Um homem que ele e Giap escolheram para liderar a guerrilha naquela região chamava-se Nguyen Binh. Tinha 29 anos e não era comunista, embora fosse fanaticamente anti-francês. Binh prometera terras aos camponeses, novos e velhos. Aos donos das terras, escreveu: não pertence a nenhum partido. Luto pela pátria. O jornalista Lucien Baudard conta-nos: Binh lidera a resistência através do sangue e da crueldade. Ele imagina formas subtis de tortura e assiste à sua execução, declarando ao mesmo tempo: nada deve desviar-nos da causa. Quanto mais nos rebaixarmos, mais alto chegaremos. A violência trouxe mais violência. O general Leclerc achou por bem impor alguns limites. Numa comunicação aos seus soldados especificou: mantenham um certo equilíbrio. Não vejam o inimigo em cada anamita. Também não sejam demasiado brandos. Mas ninguém pode matar prisioneiros. Eles precisam de ser todos interrogados e levados a tribunal. As pilhagens são estritamente proibidas. Nada de destruições desnecessárias, nem de maus tratos a mulheres ou crianças. Cada anamita injustamente maltratado será uma perda para a causa francesa. As rodas da guerra giravam. No início de 1946, os insurgentes tinham crescido em número e as suas atividades eram cada vez mais ousadas. O general Leclerc estava furioso por se encontrar preso na Conchichina. Bem sabia quão urgente era a situação dos colonos do Norte em Tonkin, onde os comunistas controlavam Hanoi.
Mas o exército francês progredia lentamente e Leclerc estava pessimista. Uma única divisão não é suficiente para conquistar um país sublevado e armado que tem 1,5 vezes a dimensão de França. Temos de encontrar uma solução política. Temos de negociar. A tarefa de negociar recaiu sobre um homem cujo nome entrou para a história: Jean Saint-Denis. A sua primeira viagem à Indochina ocorrera em 1929 como banqueiro. Um irresistível playboy, meio diplomata, meio espião, este James Bond francês era casado com a filha de Albert Sarraut, o poderoso ministro das colónias e antigo governador da Indochina. Saint-Denis combatera pela resistência e era um condecorado companheiro da libertação. De Gaulle mandou-o de volta para Hanoi em agosto de 1945. Enquanto as guerrilhas Viet Minh derramavam sangue no sul, Saint-Denis e Ho Chi Minh lutavam para negociar um com o outro. Por fim, assinaram o acordo em 6 de março de 1946, estabelecendo o Vietnã como uma nação livre. Como parte do acordo, Ho Chi Minh permite que as tropas francesas regressem a Tonkin para substituírem o exército chinês. A bandeira francesa estava de novo desfraldada em Ha Phong, o porto de Hanoi. Ho Chi Minh assinou o acordo porque precisava dos franceses para se ver livre dos chineses, que pilhavam o país e ameaçavam eternizar-se no território. Os comunistas indo-chineses tiveram dificuldade em aceitar o acordo que dava direitos aos franceses de permanecer em Tonkin durante mais 5 anos. Ho Chi Minh disse-lhes: prefiro cheirar bosta francesa durante 5 anos a comer bosta chinesa para o resto da minha vida. Em 18 de março de 1946, os tanques do general Leclerc entraram em Hanoi. Os 20 mil colonos tinham vivido à mercê dos Viet Minh. Estavam agora bastante aliviados. Jean Saint-Denis deu as boas-vindas a Leclerc. Conheciam-se bem desde a libertação de Paris. Para Saint-Denis foi um momento inesquecível. Conduziu Leclerc à varanda do seu gabinete, onde o general teve um gesto à maneira de Gaulle. Levantando os braços, gritou à multidão: Hanoi, a fase final da libertação. Saint-Denis continua a descrição. Leclerc salta para trás do volante de um jipe da escolta e diz-me para o acompanhar. Avançamos os dois através da multidão que aplaude. A minha missão está cumprida. Agora só me resta voltar para a França. Famosas últimas palavras. Saint-Denis levou Leclerc a conhecer Ho Chi Minh, que estava instalado num palácio colonial. No meio dos flashes, brindaram a amizade entre os povos, ao futuro de França e ao reconhecimento perene da nação livre do Vietnã. Mas nada correria como planeado. Leclerc e Saint-Denis assistiram a uma parada cerimonial onde Giap, secretário da Defesa do futuro Estado Independente do Vietnã, apresentou o seu primeiro batalhão. Leclerc saudou os seus inimigos Viet Minh sem pestanejar. Giap ergueu o punho e declarou que a luta tinha começado. Os habitantes de Tonkin tinham comparecido em massa e eram contidos pela milícia Viet Minh. A multidão resmungava. O seu alvo era Ho Chi Minh. A velha raposa fora enganada ao aceitar o regresso do exército francês. Esta parada do exército francês, que se destinava a impressionar os Viet Minh, foi seguida por uma grande revista às tropas navais, para a qual Ho Chi Minh foi convidado. Ho Chi Minh iria finalmente encontrar-se com o mais alto representante francês, o enviado do general de Gaulle, o almirante Thierry d'Angelieu. Ho Chi Minh dirigiu-se ao local de hidroavião com Saint-Denis a seu lado.
Voaram sobre a icónica baía de Ha Long. Saint-Denis sentia as emoções que assaltavam o líder Viet Minh. Há uma foto de nós a bordo do hidroavião. Enquanto eu carrego o meu cachimbo, o chefe dos Viet Minh está obedientemente sentado com o capacete na cabeça e as mãos apoiadas na sua bengala de bambu. Mas o seu olhar é feroz, como o de um animal perseguido. Saint-Denis tentava acalmá-lo e ganhar a sua confiança. Mas Ho Chi Minh não conseguia descartar a possibilidade de uma armadilha. E se os franceses estavam a planear prendê-lo? Saint-Denis escreveu: quando vi a envergadura daquele cruzador, aquela massiva fortaleza flutuante com os canhões elevados, percebi então a coragem de que ele tinha precisado. Ho Chi Minh foi recebido com honras militares e felicitado pelo representante das autoridades civis, o almirante Georges-Thierry d'Argelliot, que era igualmente um monge carmelita. De acordo com as ordens de Gaulle, ele pretendia manter a Indochina e, acima de tudo, salvá-la dos comunistas. Thierry d'Argelliot sugeriu a realização de uma reunião com outros nacionalistas para a revisão dos acordos iniciais. Por seu lado, Ho Chi Minh pretendia que o acordo fosse ratificado em Paris para assegurar que a independência do seu país fosse devidamente reconhecida. Embora o assunto não tivesse ficado resolvido, Saint-Denis observou: vi a satisfação de um homem que sempre nos combateu na sombra e que de repente é tratado como um igual. E Ho Chi Minh partiu nervosamente, deitando fora o seu cigarro. Leclerc tirou algumas horas de folga para ir passear de barco com os colonos num lago perto de Hanoi. Claude Guionneau fazia parte do grupo. Tinha 25 anos e trabalhava num negócio familiar vendendo champanhe em Hanoi. Acabou por filmar o passeio e tirou uma foto de Leclerc no barco com a estrela olímpica dos saltos para a água, Mady Moreau. Claude Guionneau recorda: conversámos com Leclerc acerca da situação e ele afirmou: vamos ter de sair. Não podemos continuar assim. Simplesmente não é possível. Ao longo da primavera de 1946, os Viet Minh continuaram a pressão que culminaria com a grande cimeira que tinha lugar em Fontainebleau, perto de Paris, conforme Ho Chi Minh tinha pedido. Thierry d'Argelliot forçou-se a sorrir quando se despediu de Ho Chi Minh, que partia para a França a 31 de maio de 1946. O avião mudaria de rumo, pois o sucessor de Gaulle acabara de ser demitido pelo Parlamento. Era preciso aguardar a formação de um novo governo antes de prosseguir as negociações. O avião aterraria em Biarritz para que Ho Chi Minh pudesse descansar na moradia de Saint-Denis. Passaria ali 3 semanas de férias forçadas, as únicas férias que teve e, segundo ele próprio, os melhores momentos da sua vida. O seu único lamento era não se encontrar com o general de Gaulle, mas de Gaulle não queria receber ninguém. Ho Chi Minh aterrou finalmente em Paris e foi recebido como um chefe de Estado. Assistiu mesmo à parada militar do dia da tomada da Bastilha, na companhia dos generais Juin e Delattre. Uma grande recepção foi organizada em honra de Ho Chi Minh. A esposa de Saint-Denis, Lydie, recebeu calorosamente Ho Chi Minh enquanto a situação na Indochina se deteriorava. Para manter a pressão sobre os franceses, os Viet Minh atacavam escoltas armadas e matavam os soldados.
Após um mês de conversações infrutíferas, a cimeira de Fontainebleau encerrou com um vago rascunho de acordo e Ho Chi Minh regressou a casa. Recusou-se a viajar de avião, segundo disse, por temer ser assassinado. Demorou 3 semanas a chegar à Baía de Haiphong, no norte da Indochina, em 20 de outubro de 1946. A sua deliberadamente longa ausência dera tempo a Giap de se preparar para a guerra e para eliminar sangrentamente os rivais políticos dos comunistas. O tempo para fazer a paz terminara. Ho Chi Minh não conseguira chegar a acordo com os franceses em 2 questões fulcrais: a independência e a reunificação das 3 províncias, Tonkin, Annam e Cochinchina, num único país comunista chamado Vietnã, que os franceses recusavam terminantemente. Em Haiphong, em 23 de novembro de 1946, a inspeção de um navio de carga torna-se violenta e a milícia Viet Minh disparou sobre os franceses, provocando vítimas. A marinha retaliou, disparando os seus grandes canhões e matando várias centenas de habitantes locais. Ho Chi Minh emitiu um apelo à luta armada. Quem tiver espingardas, usará espingardas. Quem tiver espadas, usará espadas. Quem não tiver espadas, usará facas, enxadas e paus. Todos têm o dever de enfrentar os colonialistas e salvar o seu país. Hanoi sublevou-se. Durante mais de uma semana, os Viet Minh fustigaram todos os símbolos franceses, incluindo o Instituto Pasteur, um dos maiores centros de prevenção de doenças tropicais da Ásia, que foi totalmente demolido. O jornalista Lucien Baudard escreveu: os militares franceses foram atacados por todos os lados. Resistiram durante dias e noites sem fim. Hanoi era um inferno. No meio das ruínas, os franceses descobriram os corpos de mulheres cortados ao meio e espetados por lanças de bambu. E também eles fugiram enlouquecidos. Não havia clemência em lado nenhum. A Guerra da Indochina tinha começado. Em 1946, a Indochina não era o único local onde a tensão entre os soviéticos e o Ocidente se agravava. Stalin ameaçava igualmente os interesses do Reino Unido. Os britânicos protegiam cuidadosamente a sua famosa Rota da Índia, que também lhes trazia petróleo do Irão e do Iraque, do qual a Europa dependia cada vez mais. Mas os soviéticos tinham penetrado no norte do Irão sob os aplausos orquestrados pelo Partido Comunista local. O Irão, com o apoio britânico, apelou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Churchill, que já não se encontrava no poder, mas que ainda tinha muita influência, afirmou ao presidente Truman que a crise iraniana marcava uma nova vaga de expansão de Stalin. Nobody knows what Soviet Russia and its Communist International Organization intends to do in the immediate future, or what are the limits, if any, to their expansive and proselytizing tendencies. Truman manteve-se firmemente ao lado dos britânicos e juntos expulsaram a Rússia do Irão. No Teatro Bolshoi, em Moscovo, Stalin afirmou: uma nova guerra é inevitável e a União Soviética precisa de aumentar os seus efetivos para combater o Ocidente. George Kennan, um diplomata americano destacado em Moscovo, escreveu:
Stalin acredita que está em guerra permanente contra o capitalismo. Truman declarou à imprensa: os Estados Unidos não desejam entrar em guerra com ninguém. Mas em privado, afirmou: o comunismo é tão perigoso quanto o nazismo e Stalin é um inimigo tão impiedoso quanto Hitler. Os americanos testaram as suas armas nucleares no atol de Bikini, no Oceano Pacífico. A explosão de engenhos atómicos naquele lugar idílico deu uma ideia aos designers de moda franceses: a criação de uma bomba anatómica, o mais reduzido fato de banho da história, que se tornou imediatamente conhecido por Bikini e depressa foi banido das praias europeias. O mundo continuou a rodar, apesar da escalada do medo.